Paz e graça, meu amado, querido irmão, Deus abençoe você, como é que está você, como é que está a sua família, como é que está eh, você nesses dias de quarentena, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Nesses dias de quarentena, os dias onde nós temos refletido, buscado a Deus, né, nos recônditos dos nossos lares, do nosso quarto, de nosso coração, e temos achado a graça de Deus, temos achado a bênção de Deus sobre nossas vidas. E eu declaro que vai ser um ano espetacular. Não importa como um ano começou, mas importa como um ano vai terminar. E esse ano eu declaro que as bênçãos de Deus vai ser derramadas na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos de Deus vai chegar na sua vida com poder, com autoridade. Você vai ter unção, graça e favor diante de Deus e diante dos homens. E você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos meditar hoje, né, sobre o mancebo de qualidade, ou como dizem, o mancebo rico. Mas antes de adentrar no assunto, eu quero falar sobre, eu vou fazer uma série de 2 dias sobre o Dia dos Pais, né, sobre o valor do pai, sobre a função do pai, sobre a paternidade de Deus e sobre alguns preceitos que Deus derrama sobre nossas vidas. Vou falar sobre vocês, abordar sobre vocês, sobre qual a importância de um pai, né? Você sabe que o pai ele dá uma direção. Porque alguns filhos nascem rebeldes e porque alguns filhos ele têm uma direção que são lindas na história da sociedade e são restauradores, são adoradores. Então vou mostrar, né, sábado e domingo 2 séries sobre o pai, né, ser pai, porque é chegado Deus dos pais e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, a sua paternidade, em nome de Jesus, independente de como seja ou foi o seu pai ou é. Amém? Então, fica atentos aí, porque sábado e domingo nós vamos trazer essa reflexão. Vamos ao texto. E pregando, e perguntou-lhe um certo príncipe. Mateus, queridos, 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Perceba bem. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-te? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nos deixará tudo que te seguimos? Ele disse: Eis que eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não há já de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Queridos, são várias preâmbulos aqui sobre esse texto. Nós falamos até sobre esse texto ontem. E fala sobre um jovem rico, um jovem que era eticamente, até moralmente correto, né? E ele indagou Jesus, ele abordou Jesus
e falou: mestre, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, já sabendo que ele estava ali com espírito de bajulação, Jesus falou: bom Deus. Jesus sabia que o que ele falou era verdade, senão Jesus retrucaria. Jesus dava uma pancadinha nele, né? Com amor, mas dava uma pancada nele, chamando a atenção. Agora, queridos, você perceba que ele fala aqui algo, como nós vimos numa pregação anterior, sobre como fariseu. Ele sabia os mandamentos, não adulterava, não matará, não furtará, não dava falso testemunho, não era maldizente, né? Não dava mau exemplo, e honrava o pai e a mãe, ou seja, ele cumpria o decálogo dos mandamentos de uma forma fantástica. Mas, querido, só que ele estava na sua suficiência. Ele estava, perceba bem, na sua suficiência. Ele se achava o bala da vez. Ele se achava o dono da cocada preta. Ele se achava o todo-poderoso. Ele se achava o bam-bam-bam. E Jesus interrogou a ele. E Jesus sabia que estava no seu coração. Jesus, ele sabe que está no nosso coração, queridos. Não adianta nós enganarmos ao nosso próximo, porque a Deus ninguém engana. A melhor coisa que você precisa ser com Deus é verdadeiro. O melhor presente que você precisa lidar com Deus é ser verdadeiro, porque a Deus ninguém engana. Você vê que quando há uma conversão, embora esse Zaqueu ele fosse diferente em alguns aspectos, moral e ético, mas quando a salvação chegou em Zaqueu, Zaqueu ele vendeu tudo, vendeu tudo. Ele retribuiu tudo e reparou todos os erros e seguiu Jesus. Não foi um seguidor, digamos, como Pedro, Tiago e João, mas um seguidor que apoiava Jesus, estava na mesma visão de Jesus, mesmo não seguindo Jesus. Porque a alguns Jesus falava, siga-me, a outros Jesus falava, fique. E quando Jesus falava, fique, porque os frutos seriam perfeitos. E como Jesus falava, venha, os frutos seriam perfeitos. Mas se Jesus chamasse o cara e o cara não fosse, e mandasse o cara ficar e o cara vinha, não tinha um paradoxo, não tinha uma correlação, não tinha um sentido de sucesso. Porque Jesus sabe, por exemplo, a mulher samaritana, Jesus mandou ela voltar. O demoniado gadareno, Jesus mandou ela ficar, ou ele ficar. Bartimeu, Jesus seguiu Jesus. Pedro, Tiago, os discípulos, né, são clássicos, seguiu Jesus. Maria Madalena seguiu Jesus, enfim. Então, tem que ter uma observação sobre o aspecto. Queridos, e algo que me chama a atenção é o seguinte, que ele tem observado e praticado aquelas coisas desde a mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe ainda que falta uma coisa. Gente, o que é que falta no nosso coração? Aquele cara foi ele vender tudo e repartir com os pobres. O tesouro do seu coração era a riqueza material. A riqueza material estava tomando a sua essência. A riqueza material estava tomando a sua vida com Deus. A riqueza material estava dominando o seu ser. Estava dominando o seu ser. Mesmo que ele era uma pessoa de ética e moralmente correto. Mas a riqueza estava tomando conta do seu preâmbulo, do seu coração, do seu ser. Então Jesus sabendo daquilo, Jesus era cirúrgico, queridos. Jesus, ele sempre foi cirúrgico. Jesus, ele foi cirúrgico. Jesus, ele não falava coisa à toa. Jesus não falava coisa da boca para fora. Jesus não falava coisa que estava na cabeça, não. Jesus, ele sempre era cirúrgico. Ele ia na necessidade das pessoas e falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E falava aquilo que as pessoas necessitavam ouvir. E falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Não. Quem disse que Jesus passava a mão na cabeça de ninguém? Ou era ou não era.
ou era ou não era. Então, queridos, nós devemos ter essa visão, essa cosmovisão da vida e obedecer aquilo que Jesus manda fazer. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse-lhe: quão facilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus que têm riqueza. Queridos, Jesus não disse que os ricos não entrarão no céu. Jesus não disse que os ricos não iam entrar no céu. Até porque muitos ricos se convertem ao Senhor. Muitas pessoas ricas, bilionárias, milionárias, se convertem ao Senhor. Muitas pessoas ricas e bilionárias, em proporção daqueles que não se convertem, realmente é uma taxa pequena, mas muitos se convertem. Né? Por exemplo, eu estava vendo um testemunho do dono da Colgate. O dono da Colgate é bilionário, né? E ele é um homem convertido de coração, realmente na obra. E outros homens aí da história que ganhou fortuna, dinheiro, né? Colocaram a sua riqueza a favor do reino, né? E não, as pessoas pegam isso como tese que os ricos não terão no reino de Deus. Cuidado. Todo texto fora do contexto é pretexto para heresia. Agora, a verdade é que é um silogismo. A verdade é que a maioria dos ricos não vão entrar no reino do céu. Muitos ricos são dominados pela riqueza. Muitos ricos amam mais a riqueza do que a Deus. É uma realidade. Isso é uma realidade. Essa que é a verdade. Agora, de 100 você tira um. De 100, o total de 100 você tira um. E não quer dizer que do 100 vai ser todo perdido. Então você vai tirar um, que sempre tem aqueles que ouvem a voz de Deus. Né? Sempre tem aqueles que ouvem a voz da razão, a voz da espiritualidade, da emoção divina, da razão divina, do Espírito Santo. E você vai encontrar aí muitos ricos, que bilionários, multimilionários, que servem a Jesus, talvez até melhor do que muitos que se dizem rico de espírito, mas pobre, né, nos conceitos materiais. Então, queridos, a questão, eu já falei aqui que a questão é você ser, é o seu ser. O que habita em Oséias, o que habita em mim, o que habita em mim é o que vai fazer a minha vida ser uma vida coerente com a palavra de Deus. É o que habita em mim. Eu sempre falo o seguinte: as palavras convencem, os exemplos arrastam. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Você vê uma pessoa falar bonito, isso é espetacular, é sensacional, é lindo. Mas você vê então uma pessoa dar exemplo, queridos, e isso chama a sua atenção, é o que fala mais forte. Se eu digo para vocês, olha, eu vou orar 1 minuto, 5 horas da manhã, apenas falo. Agora se eu coloco aí no Instagram, ao vivo, ou no YouTube, ao vivo, e orando, meu amigo, a minha capacidade de chamar a atenção vai ser muito maior, porque eu estou dando exemplo, eu estou pregando, e maior do que pregar é dar exemplo. Maior do que pregar é dar exemplo. Então, o meu exemplo vai fazer com que as pessoas sigam aquilo que eu falo. Agora, se eu sigo aquilo que eu falo dando exemplo, aí não tem como, aí não tem que derrube, queridos. E muitas pessoas precisam entender esse princípio. O princípio de você agir dando exemplo. Falar é bom, queridos. Eu gosto de falar, todo pastor gosta de falar. Né? Hoje em dia tem as lives, tem os Facebooks, tem o Instagram, tem o YouTube. E muitos pastores fazem trabalhos belos, trabalhos maravilhosos. Muitos pastores usam as redes para falar do reino de Deus, do corpo de Cristo. Isso é bom. Mas que não se resuma a isso, mas que fique também nos exemplos. Nos exemplos. Queridos, o princípio da liderança é um princípio que nós precisamos ser abordado. Eu sou líder, mas eu gosto de ser liderado. E eu gosto de corrigir meus erros. E eu gosto de ouvir pessoas sábias. E eu gosto que as pessoas venham, de acordo com a palavra de Deus, estar me orientando. Eu gosto disso, eu amo isso. Um bom líder, ele faz isso. Moisés, ele foi orientado por Jetro. Jetro falou: Moisés, você está errando aqui, meu filho. Oxi. Você está errando aqui, meu filho.
Você está atendendo muitas pessoas pessoalmente, isso desgasta você, desgasta o povo e não fica muito bem diante de Deus, né? Não há muita produtividade, não há muita avanço. Moisés só falou, Moisés acatou, Moisés viu que ele estava errado, acatou e começou a delegar. Delegar, o que é delegar? Estabelecer pessoas em postos importantes, porque ele centralizou tudo nele mesmo. Era um homem de capacidade extraordinária, era um homem fantástico, né? Mas, querido, independente daquele que você tem coisas que é princípios. Por mais que eu seja inteligente, por mais que eu busque a Deus, eu não sei tudo, eu dependo do outro. A minha vida se dá no outro. Nós somos resultados dos nossos encontros. Nós somos resultados dos nossos encontros. A minha vida vai ser norteada também pelo exemplo dos outros, pelos conceitos dos outros, né? Então, eu gosto muito de buscar sabedoria, buscar conselhos, buscar me orientar, né? Com as pessoas mais sábias do que eu. Alguém vai dizer que nós somos resultado das 5 pessoas que nós andamos mais. Nós somos o resultado dessas pessoas. Mas voltando ao assunto. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. E ouviram isto, disseram, logo, quem pode salvar-te? Mas ele respondeu, as coisas são impossíveis aos homens. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Aquilo que nós falamos aqui. Ora, se o dever de Deus, se Deus ele salva maconheiro, drogado, prostituto, ladrão, né? Jesus salva tudo, por que não haveria salvar um rico? Qual a dificuldade de salvar um rico? O rico, nesse inteirinho aí, ao meu ponto de vista, é o menos, digamos, atingível. Porém, para Deus tudo é possível. Porque quando Deus escolhe, queridos, e as pessoas dão lugar, acabou. Quando a pessoa abre o coração para Deus, Deus trabalha, queridos. Quando a pessoa abre o coração para a palavra de Deus, para a obra de Deus, Deus abençoa. Quando a pessoa abre o coração para a verdade, Deus abençoa. Queridos, eu aprendi um princípio, e vou falar sobre isso, alguns princípios que meu pai me ensinou na direção, quando eu cresci, e a própria igreja que eu cresci. E louvo a Deus pela igreja que eu cresci, que eu fui ensinado em princípios e valores. Um dos princípios, querido, é o seguinte: você, nada podemos contra a verdade além da verdade. Não adianta você dar murro em ponto de faca. Não adianta você dar murro em parede. A verdade que sempre vai prevalecer, queira você ou não. Queira você ou não. E às vezes Deus nos coloca como um limiar para nós, para que possamos ser portadores da verdade, não dono da razão. Eu falo, eu nunca quero ser o dono da razão, eu quero ser um portador da verdade. Se as pessoas quiserem ouvir, vão ouvir a palavra de Deus. Se não quiserem ouvir, problema dela, ela com Deus. Eu sou um portador da verdade, não sou dono da razão. Não quero ser o dono da razão. É como diz, eu vi o pastor Malber Pereira falando, eu quero ser ouvido, não conhecido, nem ter fama, nem sucesso, nem dinheiro. Eu quero ser ouvido. Se tiver alguém que está me ouvindo aí uma vez só, nesses áudios todos que eu tenho gravado, para mim já é o bastante. E se não tiver alguém, ouço eu mesmo. É como diz, eu vi J.B. Carvalho falando, se não tem quem te elogiar, elogia a ti mesmo. Eu quero melhorar, querido, 1% a cada dia. Eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa altruísta, eu quero ser uma pessoa formidável, fora da curva, sensacional, né, para a glória de Deus. Eu quero deixar, né, um legado. Quando Jesus voltar, que eu vou subir em nome de Jesus, com Cristo Jesus, né, eu vou ser arrebatado debaixo do sangue de Jesus. Né, eu e minha esposa declaro em nome de Jesus. Se você quiser também, faça essa declaração e lute por isso. Mas eu quero ser uma pessoa que venha deixar um legado, um exemplo em nome de Jesus. Né? Se Jesus voltar daqui a 50 anos e tal, né? Quando nós partimos, nós queremos deixar um legado, aquilo que você fez de melhor para a vida das pessoas. Qual foi o legado que você deixou, como que você contribuiu,
né, para a mudança da humanidade. E quando falo mudança da humanidade, a humanidade que lhe cerca. Não vou falar que você vai mudar o mundo. Tem pessoas que têm um alcance impressionante. Né? Por exemplo, tem um amigo meu que estava ouvindo, é uma pessoa de perto, mas ele tem um alcance impressionante. Né? E eu conheço, isso é bom, porque queridos, no reino de Deus não há concorrência. No reino de Deus não há concorrência. Todos convergimos para o mesmo lugar. Se o cara que é batista, ele pensa que está concorrendo com o cara da Assembleia de Deus, ele está equivocado. Ele está equivocado. É. Se o cara que é da Universal está concorrendo com o cara da Deus e Amor, ele está equivocado. O reino de Deus prevalece, mas ele está equivocado. Né? Então, percebamos, notemos que o reino de Deus é tomado à força. Então, queridos, você precisa entender que o rico, sim, pode salvar-se. Por quê? Porque José de Arimateia era rico e se salvou. Salomão foi rico, se perdeu, mas alguns estudiosos dizem que salvou. Mas vou quebrar o seu galho. Talvez você diga, mas Salomão não tem jeito, tudo bem. Mas Davi era multibilionário, se salvou. Outras pessoas da Bíblia tinham muitos recursos e se salvou. Inclusive alguns reis pagãos. Inclusive alguns reis pagãos, como Nabucodonosor. Né? Nós podemos incluir rei Ciro, não sei qual foi o propósito do rei Deus levantar o rei Ciro, e não sei qual foi a questão da soteriologia. O propósito dele, Deus levantar assim, mas a questão da soteriologia, se o rei Ciro se salvou ou não, não sei, mas eu creio que sim. O cuidado que Deus tem, as palavras que Deus se refere a rei Ciro, poucas pessoas de Israel Deus se referia como se referia ao rei Ciro. Enfim, independente do seu estado, queridos, social, o que vale é seu coração. O seu tesouro é seu coração. O seu tesouro é sua alma. O seu tesouro é aquele que está dentro de você. Eu, na minha caminhada, a minha visão sempre foi apurada quando eu saí do seminário, era uma alma. Por quê? Porque quando a gente está naquela época, no ano 2000, em termos de seminário 2001, saindo em 2005, a proporção de a gente ganhar almas, de a gente buscar as pessoas, era isso válido, uma coisa boa. Só que a nossa motivação foram reconfigurada errada. Foi algo bom? Foi, o propósito foi bom? Foi. Mas a motivação era de almas e almas e almas. E esquecendo que Deus tem propósito com cada pessoa. Por exemplo, a Billy Graham, Deus deu várias almas para eles, milhões e milhões de almas. Ao Morris Cerullo, ao Terry Ordem, ao Kenneth Reagan, ao James Swagger. Aqui no Brasil, vários ícones que pregaram a palavra, independente de placa de igreja, ganharam almas. Ernesto Nini, um grande ganhador de almas, né? Fanini, um grande ganhador de almas. Independente de teologia, hoje nós temos pessoas que ganham almas aos milhares, ainda hoje, com a influência, com a afluência, com o poder do Espírito Santo. Porque, queridos, nós somos canal, instrumentos que ganha almas. Mas quem convence é o Espírito Santo. Agora, eu entendo que quanto mais você se dá ao Espírito Santo, mais fácil ele usa, mais fácil se torna. Essa que é a realidade. Porque as pessoas querem, porque convence o Espírito Santo, verdade. Agora, se o cara, ele anda em jejum, ele anda em oração, ele anda lendo a palavra, ele anda subindo o monte ou não, né? O monte dele pode ser a casa dele. Mas digamos que ele tem um tempo para orar. Né? Porque tem pessoas que contam monte, mas monte monte, queridos. Você vai ver na Bíblia várias passagens sobre monte com os maiores homens de Deus. Então, monte é bíblico. Não é que seja o fundamental, mas que é bíblico é. Se você não gosta, não critique. Se não gosta, não critique. Amém? Então é o seguinte. Uma pessoa que ela dá toda essa força, ela se especializa, ela anda buscando, jejuando, clamando, orando em línguas, horas e horas e horas, se santificando, ouvindo pregação. Claro que o Espírito Santo vai usar, queridos, com mais facilidade. O poder que ela vai ter nas mãos
na sua vida sobre o Espírito Santo vai ser mais do que um cara que ele tem boa intenção, que ele quer ganhar alma, mas ele fica nas obras da carne, não vou dizer nas obras da carne, mas que ele fica secularizado. Ele não tira tempo para orar, ora 1 minuto, quando ora, lê a Bíblia em 1 minuto. Ele faz o que tem que fazer, faz, mas em menor quantidade. Mas uma lei física da física diz o seguinte: quanto maior força, maior pressão. Então, o cara que, por exemplo, esses caras aí, como Billy Graham, Morris Cerullo, os caras do passado, Charles Finney, Moody, William Englewood, e dentre tantos outros relevantes, os caras passavam no azeite, queridos. Passava dias, 2 dias sem almoçar, sem beber água, no azeite, com uma direção divina, para fazer tais objetivos. E era cirúrgico, e o objetivo era concreto. E eu vejo, às vezes, pessoas falando que, por exemplo, Deus responde, Deus faz milagre, o mesmo Deus é de hoje, ontem e eternamente. Deus não muda, que muda é o homem. Deus não muda, nem que muda é o homem. Se um homem se coloca na brecha, como na brecha deve estar, meu amigo, eu creio em milagre de ressurreição de mortos. Sim, creio. Eu creio em outros milagres. Sim, eu creio. Os milagres, como aconteceu lá no passado da Bíblia, eu creio, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Só que aqueles homens antigamente, queridos, eram homens faca no dente. Faca no dente no sentido espiritual, ou seja, eram homens que se sacrificavam em detrimento do Evangelho. Eram homens que passavam 3 dias, 3 noites sem comer. Era homem que ficava conversando com Deus dia e noite, entendeu? Era homem que pagava o preço, a verdade é essa. Mas hoje em dia, as pessoas não querem isso. As pessoas não se dão esse exemplo. As pessoas falam, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou fazer, vai acontecer. Chega na casa, não estou dizendo que está errado, mas é a realidade. A maioria das igrejas, nós que somos pastores, nós erramos em relação a isso. Claro que nós devemos ter a atitude correta, né? Isso é bíblico, mas nós devemos falar e fazer. Ó, gente, vamos fazer aqui 3 dias de jejum, vamos fazer aqui 3 dias de abdicar de tal coisa, vamos subir o monte, vamos descer o monte, vamos orar, enfim, fazer aquilo que precisa ser feito. Mas as igrejas, elas querem um milagre, mas não querem pagar o preço. O sonho de todas as igrejas, eu quero que a nossa igreja é uma igreja abençoada, e aqui é isso, e aqui é aquilo, tal, mas não paga o preço, querido, só fica de boca para fora, só fica na falácia. Não vai acontecer, meu amigo. Agora, uma igreja ou outra realmente faz, aí você vê a igreja estourar. Uma igreja ou outra faz, aí você vai ver estourar. A igreja estourar, e não no sentido da igreja, mas do reino. Porque nós somos chamados para o reino. Nós não somos chamados para defender placa de igreja. Porque placa de igreja, queridos, ela não salva. Agora, eu defendo sim que a igreja tenha critérios. Igreja tenha critérios, igreja tenha formação, tenha valores, seja testificada pelo próprio Deus, né? Porque às vezes as pessoas vão de um extremo a outro, né? Porque toda igreja é bênção de Deus. Sim, verdade. Mas toda igreja que tem o propósito divino de levar o reino, a verdade. Porque se uma igreja ela é fundamentada no escândalo, ela provém de escândalo, de divisão, de facção, né? Ela provém de briga. Então, se ela não se consertar, se ela não reaver os seus conceitos, meu amigo, não adianta nada. Vai produzir um estereótipo, né? Ela vai ser um estereótipo, um arquétipo, um protótipo de uma igreja não solidificada nos alicerces. Então a igreja ela precisa ter esse alicerce que é o Cristo, né? Está fundamentado em Cristo. Errou, procura consertar o erro. Tem igrejas que fizeram divisões, né? O líder foi lá, conversou com o líder maior, e houve perdão, houve arrependimento, houve
confissão, acabou, querido. Está ali, ó, acabou. E a igreja flui. A igreja flui. Mas, querido, voltando aqui para o assunto, está terminando nosso tempo. E diz aqui, e ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há de que tenha deixado casa, pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, no reino pelo reino de Deus, e não há de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, isso aqui, queridos, é algo muito forte. Pessoas que deixaram tudo para servir a Jesus. Não são para todos, como a Bíblia fala. Tem alguns que fazem eunucos. O que é eunucos? Pessoas que se guardam para produzir para o Evangelho. Hoje nós vemos aí pessoas como Neuza Antioquia, vemos aí pessoas como Valnice Milhomes, né, que são usadas de forma poderosa porque se guardaram para o Evangelho. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que são referenciais e poderosas em Deus. Então, quanto mais a pessoa se coloca ao serviço do reino, o reino é abençoado. Amém? Então, querido Deus abençoe todos vocês, que essa palavra fale poderosamente ao seu corpo, à sua alma, ao seu coração. Que Deus abençoe e eu declaro a paternidade de Deus sobre a sua vida desde já. Que Deus é seu Pai, Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Deus é o Senhor, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Você está avançando em Deus. Amém? E você não ouça a voz de Saul, não ouça a voz de Saul, a voz da serpente. Ouça a voz de Deus. E você vai ser abençoado, continuar sendo abençoado, em nome de Jesus. Forte abraço, até amanhã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.